11h06 e nós vamos falar de um assunto que eu até comentava aqui que, pelo menos na programação local, jamais foi abordado aqui na CBN, que é o da superdotação, as crianças que podem ser superdotadas e que muitas vezes até os pais não conseguem reconhecer esses talentos especiais nessas crianças. Quem está comigo aqui no estúdio é o Tiago André Vasconcelos, ele que é psicólogo educacional e desenvolve um trabalho nesta área. Bom dia, Tiago. Bom dia. Tiago, o que podemos já de início para introduzir realmente este assunto? Uma criança superdotada, qual que é a característica que ela exibe aos pais? Bem, a principal característica da criança superdotada é que ela apresenta uma capacidade ou um potencial para se desenvolver muito acima da média. A gente coloca aí pela OMS, a gente tem a estatística de 3,5% a 5% da população conseguem desempenhar essa capacidade acima da média, né? Existem aí dezenas e centenas de pesquisadores se dedicando à área, e dentre as características mais citadas, a gente pode considerar que, por exemplo, a precocidade, que é um ponto bem importante. Elas tendem a desenvolver um talento acima da média bem antes do normal, né? Antes de 6 anos de idade, por exemplo, conseguir falar e aprender a ler bem antes da idade habitual. Elas conseguem se desenvolver muito mais rápido também que o normal, né, em relação à média. E também conseguem desenvolver o autodidatismo, quer dizer, grande parte do tempo elas conseguem aprender por conta própria, né? E outra coisa que precisa se deixar bem claro é que quando a gente fala de inteligência, existem vários tipos de inteligências também, né? Exatamente. A gente atualmente, a partir das pesquisas do pesquisador Howard Gardner, a gente sabe que existem inteligência musical, linguística, lógica, matemática, né? Então a superdotação ela pode acontecer em cada uma dessas áreas de inteligência, né? O critério básico é que a pessoa tenha essa capacidade para se desenvolver em qualquer dessas áreas de desenvolvimento humano e que esteja acima da média. Você citou o percentual de crianças que podem ter essa superdotação, é 13,5%? 3,5% a 5% pela OMS, mas existem pesquisadores que são mais restritos, consideram 2%, outros consideram até 10% também. E existem casos, por exemplo, em que a criança ela apresenta justamente essa habilidade acima do normal na comparação com as crianças da faixa etária e muitas vezes ela, por conta disso, acaba sendo incompreendida também pelos pais? Sim, com certeza, isso é até um fato muito comum. No Brasil a gente tem um número de crianças superdotadas identificadas muito abaixo do que deveria ser na realidade, né? A gente até, ao contrário do que no senso comum a gente pode imaginar, os pais eles tendem a subvalorizar a inteligência dos filhos, né? Então, às vezes, a criança superdotada, o pai não se dá conta, né? Acha que é, às vezes, um pouco só inteligente, um pouco acima da média, ou às vezes até acha que é abaixo da média na inteligência. Não dá valor para isso e acaba deixando de lado, né? Mesmo esse potencial da criança. E como é que o pai deve trabalhar com essa criança? Porque muitas vezes, por exemplo, eu falo isso até por casos que eu já vi. A criança ela apresenta um interesse acima do normal em determinados assuntos, determinadas áreas, começa a fazer perguntas e é automaticamente cortada pelo pai, por exemplo. Como é que se deve se proceder? Qual que é a recomendação que se dá, inclusive? Em primeiro lugar, é importante que tenha acompanhamento de algum profissional que tenha conhecimento na área, né, até para ver o caso específico daquela criança, porque pode variar virtualmente ao infinito, né, as possibilidades de uma criança desse sentido. Mas, como uma orientação geral, o mais importante é que você dê o máximo de estímulos para aquela criança se desenvolver na área que ela tem, apresentou mais capacidade, desenvolver mais talento. No caso, por exemplo, até um fenômeno que pode acontecer, a criança no contato, ela, digamos, sendo reprimida, né, recebendo algum tipo de repressão, ela começar a guardar tudo aquilo para ela e não manifestar? Sim, isso é possível, né? A criança superdotada, até também diferente do que se tem em senso comum, ela pode apresentar diversos tipos de problemas, inclusive problemas de aprendizado. Tem um caso muito conhecido de todos, que é o caso do próprio Albert Einstein, que ele tinha dificuldade na escola, tinha um boletim com notas vermelhas, né? Não só em termos de dificuldades de aprendizado, mas problemas emocionais também são possíveis de acontecer com esse tipo de criança, assim como qualquer pessoa pode desenvolver um problema de aprendizagem ou emocional, o mesmo pode acontecer com a criança superdotada. Você falou de acompanhamento de especialistas e aí eu vou entrar especificamente nos detalhes. Como é que é feito a partir do momento que se detecta ali uma criança superdotada? Como é que é feito o acompanhamento dessa criança? Vocês nessa área de psicologia educacional, como é que abordam toda essa questão? No Brasil, a principal atividade que a gente tem normalmente são salas de recurso ou atividades extra-classe, né, para poder enriquecer o currículo dessas crianças. É a atividade mais
mais recomendada. Mas isso é no Brasil que a gente tem pouco envolvimento do órgão público, né? Para você ter uma ideia, pelo MEC a gente tem poucos milhares de crianças identificadas no Brasil, sendo que deveríamos ter em torno de 7 a 10 milhões, isso pela OMS. Em Foz do Iguaçu a gente deveria ter pelo menos 9 a 13 mil crianças superdotadas, né? Então, a partir do momento que a gente identifica, né, uma vez que a gente não tem tanto esse suporte do governo, é importante que a gente tenha essas possibilidades de trabalho fora da escola, né, e também tem essa possibilidade de encaminhamentos para essas crianças em relação a, por exemplo, faculdades internacionais, bolsas de estudo também são possíveis, uma vez que se identifica. Isso já aconteceu aqui em Foz do Iguaçu com algumas pessoas que eu atendi, conseguirem bolsa em faculdade na Rússia, conseguir bolsas em escolas públicas, particulares, aliás, e vagas em escolas públicas, né? Então vai depender de cada grupo de profissional, né, qual é o tipo de encaminhamento que ele consegue dar para essas crianças. Você comentou a questão do apoio público, né, que é praticamente inexistente nessa área. Nós acompanhamos, e isso não é uma realidade apenas de Foz do Iguaçu, mas acho que de praticamente todo o Brasil. Esse serviço de apoio psicológico, social, muitas vezes ele simplesmente inexiste nas redes públicas de saúde, de educação. Estamos perdendo a oportunidade aí de garimpar cérebros na nossa sociedade? Sim, com certeza. No Brasil, a gente tem, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, existe a previsão de cuidados, né, especiais para esse tipo de criança, mas em alguns estados, inclusive, isso é desestimulado. Então, com certeza, a gente está perdendo esse potencial, né? Existe muito preconceito em relação a essas crianças, e até nesse ponto a mídia acaba, por um lado, ela ajuda divulgando casos de crianças excepcionalmente superdotadas, que conseguem falar, por exemplo, a 2 meses de idade, né, que é muito raro isso acontecer. Então, ao mesmo tempo que ajuda a divulgar esses casos, também, por um outro lado, acaba criando um mito de que o superdotado ele é capaz de se desenvolver por conta própria, que já que ele tem facilidade não precisa receber ajuda, né? Mas na verdade o que a gente vê é que o superdotado ele é excluído da educação inclusiva. Então, na verdade, ele tem facilidade, mas ele precisa de ajuda. Geralmente quem tem dificuldade precisa e recebe ajuda, né? O superdotado que tem facilidade, ele também precisa de ajuda, mas ele não recebe. Alvo de bullying também? Com certeza, bullying, principalmente nas escolas, né, que você tem um aluno que ele consegue se desenvolver mais, ele é mais inteligente, pega mais fácil, os alunos acabam, às vezes por inveja, às vezes pela brincadeira mesmo, acabam tirando onda, colocando apelidos, né, de nerd e outras coisas que podem afetar e até mesmo embotar esse desenvolvimento intelectual do superdotado. Você citou o caso do Einstein, por exemplo, que tinha problemas de aprendizado até na época da escola, notas vermelhas, enfim, não conseguia se encaixar naquele padrão que era colocado ali. Por exemplo, um garoto que desde pequeno demonstra uma grande habilidade futebolística, digamos. Ele pode ser considerado justamente superdotado no que se refere a esse domínio das suas faculdades físicas? Sim, também. A superdotação ela se aplica a esse domínio da psicomotricidade também, né? Não só no futebol, mas também em ginástica, ou nas artes, né, música ou pintura, né? Se você for pensar alguma área, qualquer área de desenvolvimento humano, você poderia encaixar aí um perfil de superdotado. E olha, esse assunto é realmente interessante, principalmente para quem tem filhos, né? E quer realmente acompanhar o desenvolvimento do filho. E até vou pedir aqui, Thiago, para que você coloque à disposição algum endereço na internet, algo que as pessoas possam procurar e, claro, na internet é aquela imensidão de dados, né? Algo que seja confiável, que as pessoas possam também se informar mais a respeito. Conversei com o Thiago André Vasconcelos, ele que é psicólogo educacional aqui em Foz do Iguaçu. Thiago, muito obrigado pela participação.